como é que você mede o envelhecimento? A gente tem várias maneiras de medir o envelhecimento. Nenhuma delas é exatamente precisa, né? Mas primeiro a gente tem que entender quais são as causas do envelhecimento, né? Tem as causas de perda de informação, que é relacionado à perda de DNA mesmo, seu DNA vai encolhendo e vai mudando durante o envelhecimento, e acúmulo de lixo. Então, dentro dessas perspectivas de você acumular lixo dentro e fora das células e perder informação do DNA, a gente consegue fazer algumas medidas, né? Por exemplo, acúmulo de lipofuscina. Em células que duram mais tempo, por exemplo, neurônios, células musculares, o músculo cardíaco, você tem uma tendência de acumular um pigmento que ele é feito de proteínas, de carboidratos, de lipídios e de metais. Você já viu aquele filme A Coisa, que é um filme clássico, dos anos 60, eu acho. É uma gosma branca que vai crescendo e vai englobando tudo e vai virando, vai absorvendo as pessoas, né? Essa é a lipofuscina. Ela vai absorvendo todas as proteínas da célula, principalmente as proteínas que estão corrompidas, que, por exemplo, chegou um radical livre, bateu nela, ela era para ser reta, aí ela ficou curva. Isso é uma proteína mal dobrada, que a gente chama. Ou era ela para ter várias dobras e um radical livre foi lá e bateu nela e ela desdobrou. Essa é uma proteína mal dobrada, não serve mais para ter a atividade dela. Então a lipofuscina vai lá e engloba ela. O principal local que concentra lipofuscina é no lisossomo. Quanto maior a idade da pessoa, mais lipofuscina ela tem. Ao ponto de pesquisas alemãs detectarem a lipofuscina em 85% do espaço da célula em neurônios de pessoas centenárias. Então imagina 85% da tua casa é lixo, você só pode andar em 15%. Não vai funcionar direito, né? Você não vai conseguir nem caminhar, né? Porque a gente considera que o ar também faz parte da tua casa, então 85% do espaço, inclusive do ar da tua casa, é lixo. Então, não tem como o neurônio funcionar, né? E muitas das mortes por morte súbita, que é quando o coração para, é atribuído à lipofuscina, de pessoas com mais longevas, que o coração simplesmente para, é atribuída a esse pigmento que faz com que o músculo não funcione mais direito. Outro marcador que a gente tem é a beta-galactosidase. Ela é produzida em células senescentes, células idosas. Então, por exemplo, uma pessoa jovem também tem células senescentes. Tá? Então, quanto maior a porcentagem de células senescentes num tecido, mais beta-galactosidase esse tecido produz. Então, a gente pode medir, isso também é um marcador de idade. Outro marcador da idade da célula é a metilação do DNA. Com a idade também, o DNA vai sendo mais metilado. Quais são as consequências dessa metilação? O que é metilação? O radical metil gruda no seu DNA. Tem a cadeia de DNA, né? Aquela cadeia que é em hélice, gruda no seu DNA ou gruda numa proteína que controla a expressão desse DNA. O que é a expressão? É quando o DNA é utilizado para fabricar proteína. Então tem uma proteína lá que é o policial. Vamos produzir essa proteína desse DNA, dessa fita de DNA, dessa região do DNA, ou não vamos produzir. Então vai lá um radical metil e desliga essa proteína, fazendo com que aquela região do DNA não seja mais expressada. Então, com a idade vai aumentando essa metilação, ou seja, o desligamento de genes, e nós vamos tendo menos proteínas disponíveis no nosso organismo. Então, esse é um marcador de idade. E, pelo contrário, a gente tem ativação de regiões onde não deveria ter genes. Então, também é uma consequência da idade. Tá? E dessa metilação ao contrário. Você meio que perde o controle da metilação, mas tende a metilar mais do que desmetilar regiões inúteis. Outro marcador importante é o tamanho do telômero. A pontinha do DNA é como se fosse a ponta de um cadarço que vai encurtando com as divisões celulares. Cada divisão, você é programado para encurtar seu telômero. Isso é uma programação. Quando o telômero encurta demais,
a cadeia de DNA se quebra, abre, e daí não tem o que fazer, a célula morre. Quando você tem um encurtamento do telômero, você tem exatamente a idade biológica da pessoa. Então, é tido como o maior marcador de idade biológica o tamanho do telômero. Então, esses são os principais, né? Tem outros, por exemplo, medidor de saúde mitocondrial, você pode ver pelo potencial de membrana da mitocôndria, e a idade tem muita relação com a saúde da mitocôndria. Mas a gente pode aprofundar mais tarde isso aí.